Olá, pessoal. Meu nome é Elaine, eu sou professora de língua portuguesa, literatura e redação, e como prometi aos meus alunos do curso preparatório para PM, vou gravar aqui uma série de vídeos seguindo o edital da banca do concurso, né? Que, para quem não sabe, é a Banquibad. Então, vamos dar sequência aí aos vídeos de acordo com as nossas aulas e de acordo com o edital. Bom, hoje nós vamos começar falando sobre leitura, compreensão e interpretação textual. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Um momento, por favor. Em algumas bancas, virá dessa forma: elementos de construção do texto e seu sentido, que nada mais é do que leitura, compreensão e interpretação textual. São formas diferentes de falar sobre a mesma coisa. É o texto, como esse texto foi construído, qual a mensagem passada nesse texto, qual a mensagem passada além desse texto. Então, vamos começar trabalhando aqui alguns conceitos. Primeiro, gente, leitura, nós temos dois tipos de leitura. Aquela primeira leitura que eu faço apenas para saber sobre o que se trata o texto, qual o assunto, qual o tema do texto, qual o assunto abordado no texto, que nós chamamos de leitura informativa e de reconhecimento, né? Para saber que tipo de texto é, se é um texto literário, não literário, se for, né, um texto não literário, é do gênero jornalístico, é um artigo científico, e principalmente para saber o tema abordado nesse texto. E uma segunda leitura, que é a leitura interpretativa, que nós chamamos de leitura técnica. O que é isso? É aquela leitura que eu faço já sublinhando as partes mais importantes de cada parágrafo. Todo parágrafo tem uma ideia núcleo, uma frase que resume o que vai ser abordado no parágrafo, que vai ser desenvolvido no parágrafo. Então, é importante que vocês, para quem não tem experiência, que vocês destaquem, vá lá e sublinha, né, essa frase núcleo, essa frase mais importante. Quem já tem experiência, gente, faz isso brincando, já vai lendo e já vai, né, destacando as partes principais, ou sublinhando, ou com uma palavra-chave ao lado. Fica muito a critério do aluno fazer essas duas leituras ao mesmo tempo, ou fazer duas leituras, né, separadas de acordo com a sua experiência em leitura, a sua prática de leitura, de interpretar textos, certo? Então, seria isso. Leitura informativa de reconhecimento é saber que tipo de texto que a banca apresentou para mim e qual o tema, qual o assunto abordado, de que forma ele está sendo abordado. A interpretativa já vai pegar a ideia principal de cada parágrafo e buscar também ir além daquilo que está escrito ali, buscar interpretar as ideias, né, os porquês do autor. Principais erros de interpretação: redução, extrapolação, contradição. O que é redução? Eu tenho 5 alternativas. E duas alternativas são muito parecidas. Então, no meu texto dizia o seguinte, vou dar um exemplo bem prático, tá? bem direto para vocês compreenderem. No meu texto dizia o seguinte: João acordou, tomou banho, tomou café e foi trabalhar. Aí eu tenho duas alternativas. Uma delas me diz que João acordou, tomou banho, tomou café e foi trabalhar, como está no texto. E a outra diz o seguinte: João acordou, tomou banho e foi trabalhar. Ué, João não tomou café? Pois é, eu não percebi e fui lá rapidamente, marquei a alternativa e errei. Então, muito cuidado com alternativas muito parecidas. Leiam com atenção, releiam se for necessário e voltem, retornem ao texto. É importante retornar ao texto, gente, muito importante. Eu tenho dúvida, eu não lembro direito o que eu li lá, volta, confirma a sua resposta, ok? Extrapolação ao inverso. Extrapolação é quando o texto me diz algo e eu marco uma alternativa que vai além, que diz algo que não estava no texto. Pegando esse mesmo exemplo, eu digo que João acordou, tomou banho, tomou café e foi trabalhar.
Eu tenho uma alternativa assim. Mas eu tenho outra que diz que João acordou, tomou banho, tomou café, leu o jornal e foi trabalhar. Leu o jornal? Que momento meu texto me dizia que João leu o jornal? João não leu o jornal, mas na minha pressa eu acabei marcando essa alternativa. Então, duas alternativas próximas, sempre muito cuidado, muita atenção, retornem ao texto e leiam novamente, ok? Contradição. A contradição, acho que é o erro mais perigoso. Dos 3 erros que estão aí, eu acho que é o erro mais perigoso, que é quando a minha visão de mundo, as minhas ideias não são contrárias, né? Não vão de acordo ao texto, não vão de acordo ao autor do texto. Então, eu penso diferente do autor do meu texto ou do que o autor colocou ali naquele texto. Então, vamos pegar um tema polêmico como desarmamento. Eu sou a favor do desarmamento, mas o autor do meu texto é contra, ou pelo menos se posicionou contra, naquele texto que eu li. Entre as alternativas, você tem lá para marcar, né, a tese do texto, né, o ponto de vista, argumentos trabalhados, abordados, e aí eu acabo marcando uma alternativa que não estava lá, por quê? Porque a minha ideia, o meu ponto de vista fala mais alto do que o ponto de vista do autor. Estão compreendendo? Eu sei que na teoria é mais difícil, na prática é mais fácil visualizar, mas só para vocês terem essa noção. Com a contradição, você tem que ler o texto, você tem que ler as alternativas que você tem, e as opiniões, as defesas que o autor faz. O autor, é para ele, aquilo é certo para ele. E ali eu estou respondendo de acordo com ele, não de acordo com as minhas ideias, os meus princípios, certo? Então, muito cuidado com a contradição. Bom, 2 conceitos básicos que são muito confundidos, até em sala de aula, tá, gente? Normalmente falamos para o aluno, vamos ler e interpretar esse texto. E nem sempre as questões que estamos desenvolvendo são de interpretação, mas sim de compreensão. Professora, qual a diferença? Vamos lá. Compreensão, gente, é tudo que está no texto, com as palavras do autor do texto. A minha resposta vai estar lá. Pegadinha de concurso. Ele pode colocar a alternativa com sinônimos, não exatamente com todas as palavras que estão no texto, certo? Então, por exemplo, se eu digo no texto, João está contente, aí na alternativa diz que João está alegre. Não vou marcar não, porque lá está contente é que está alegre. São sinônimos, vai marcar sim, tá? Se não tiver uma idêntica, João está contente, vai marcar sim, João está alegre. Normalmente a banca faz isso. Ela pega a resposta, ela coloca sinônimos para você identificar. Até porque um dos tópicos lá do edital, né, do nosso conteúdo, cobrado pela banca, é que você tenha, sim, conhecimento de sinônimos, que são palavras semelhantes, né? Palavras que se parecem, que podem substituir, e o sentido permanecerá praticamente o mesmo. Então, é isso, tá, gente? Buscar ter atenção na alternativa que tem palavras sinônimas e é a mesma resposta, é aquilo assim, fala diferente? Pois é, né? É a mesma resposta, a mesma ideia, apenas com outras palavras. Então, muito cuidado com isso. E a interpretação vai além. A interpretação ela não está escrita no texto. A interpretação é a partir do que eu li no texto que eu deduzo, que eu concluo. Tá? Então, enquanto a compreensão é bem objetivo, o texto é bem objetivo, né? A resposta ali, a alternativa, bem objetiva, a interpretação requer algo que vai além, tá? A interpretação ela é subjetiva, ou seja, ela vai além do texto. Vou dar um exemplo para vocês aqui, depende de nós, né? Depende da nossa visão de mundo, mas sempre, gente, com lógica, né? Com nexo, não podemos fugir à ideia, né? Não podemos ser... cada um pensa do jeito que quer, não é isso. Cada um tem sua interpretação, mas sempre no limite da ideia do texto. Por exemplo, se eu digo, essa parede é azul, se realmente a parede é azul, ninguém vai discordar de mim, a parede é azul. Isso é ser objetivo, tá?
Agora, se eu digo, essa parede é de um azul lindo, apaixonante. Lindo, apaixonante para mim. Aí você pode falar, poxa, eu achei esse azul entediante, esse azul apagado. Tudo bem, é sua forma de enxergar. Isso é subjetivo. Subjetivo tem a ver com a individualidade de cada um de nós, tem a ver com o eu, né, de cada um. Então, como que nós enxergamos, como cada um de nós enxergamos. Isso é ser subjetivo, é o ponto de vista de cada um de nós dentro, né, de uma lógica. Eu não posso dizer, por exemplo, eu disse que a parede é azul. Esse verde, eu entendi. Verde? A parede não é verde, né? Então, a gente tem que ter um bom senso, uma lógica, não é também falar o que eu quero, é expressar a minha opinião dentro daquela ideia. Então, muito cuidado, tá, gente, com essa questão da subjetividade. Então, compreensão está no texto, interpretação vai além do texto. Vou dar um outro exemplo para vocês. Se eu digo assim, minha prima não fuma mais. É isso que está no texto, minha prima não fuma mais. E aí, lá nas alternativas, pede para você deduzir, né, o que você pode marcar a partir dessa frase aí. Né? O que você pode deduzir, o que você pode concluir, o que você pode inferir. Inferir é concluir, deduzir. O que eu posso deduzir? Minha prima não fuma mais? Sua prima já fumou. Tá? Esse não fuma mais indica o quê? Que ela já fumou. Então, gente, são elementos, né, que estão esofóricos, que chamamos, que estão fora do texto, mas que nós temos como, né, buscá-los através de conectivos, através de palavras do texto, elementos coesivos que me dão, né, essa resposta. Então, ela não fuma mais, é porque ela já fumou. O que eu fiz? Eu interpretei. Estava escrito lá, foi compreensão? Não, foi interpretação. Outro exemplo, se eu digo assim, a inflação continua disparando neste ano. Se eu digo que ela continua disparando, você, obviamente, já concluiu, já deduziu, né, já inferiu que nos anos anteriores a inflação disparou. Então, quando eu digo continua, né, continua, pelo verbo aí, você já teve essa ideia. Então, eu interpretei, eu não coloquei em momento nenhum no texto que a inflação nos anos anteriores disparou. Não, mas você, pelo comando, né, continua disparando, você já conseguiu interpretar. Então, quando falamos de interpretação, é isso, através daquilo que está no texto, eu consigo ir além. Requer muito conhecimento de mundo, né? Um ponto de vista sobre todos os assuntos, requer leitura. Então, leiam bastante, até porque vocês farão redação é tema da atualidade, então leiam bastante, ajuda na interpretação, ajuda também para depois formular a redação de vocês. Viram ali os comandos, né? A compreensão normalmente a questão vem de acordo com o texto, segundo o autor, conforme o texto, e atenção aos sinônimos aí nas respostas. E na interpretação, os comandos vêm. A partir do texto, pode-se inferir, a partir do texto, conclui-se que, ou então dá um fragmento, né? A partir do fragmento acima, ou fragmento abaixo, conclui-se que, infere-se que, deduz-se que. Eu já sei, isso aqui é interpretar, não adianta eu achar que eu vou pegar um copia e cola, né? Do meu texto, que eu não vou, correto? Bom, vamos falar de outros dois conceitos cobrados também no edital, que é a denotação e a conotação. Denotação é o sentido real, o sentido denotativo da palavra. Você vai ao dicionário e vai estar a explicação do que é aquela palavra literalmente. Então, por exemplo, o gato está no telhado. Gato. Se eu for ao dicionário, o gato é um animal, né, um felino. Certinho, bichinho lindo, encantador. Certinho, é isso. Agora, se eu digo esse rapaz é um gato, estamos falando no sentido conotativo, né? A conotação, gente, é o sentido figurado da palavra. Nós fazemos uma associação pelas características que esse rapaz tem com o gato. Por exemplo, o gato é lindo. Então, quando eu digo esse rapaz é um gato, por que eu disse que ele é um gato?
porque ele também é lindo como o gato, né? Ele é belo como o gato, tá? Então, a conotação é o sentido figurado da palavra. Denotação é o sentido real da palavra. Outro exemplo. Tropecei na pedra que estava no caminho. Literalmente estamos falando de uma pedra, né? No meio da rua. Agora, se eu disser, você tem um coração de pedra, tem o mesmo sentido? Não tem. Esse sentido é o sentido figurado. O que eu quis dizer com você tem um coração de pedra? Um coração duro como a pedra, não é isso? Um coração que não se apaixona, que não se deixa apaixonar, que não se comove facilmente. Então, uma pessoa mais séria, né? Uma pessoa de difícil acesso. Então, nós temos aí várias interpretações, mas o elemento aí que eu já percebi foi, né, a associação que nós fizemos aí, a característica que nós utilizamos aí para, né, associar a pessoa à pedra, ao coração de pedra, foi a dureza da pedra, né? Então, o coração é duro como a pedra, certo? Outro exemplo, o mel puro é muito saboroso. Mel, alimento, mel das abelhas, literalmente, então, estamos falando do sentido denotativo da palavra. Mas, se eu disser, seus lábios de mel encantam. Seus lábios de mel, porque eles são doces como o mel. Não é literalmente um lábio de mel, né? Ele é doce como o mel. Então, peguei a característica aí da doçura, né? Do mel aos lábios da menina aí, do rapaz. Então, fizemos uma associação pela doçura. O mel é doce, os lábios são doces. Então, eu digo que são lábios de mel, tá? Ou seja, doces como o mel. Então, aí, lábios de mel é o sentido conotativo, figurado da palavra, certo? Então, denotação, sentido real, sentido do dicionário. Conotação, sentido figurado, um sentido que eu utilizo pela associação que eu faço da característica da palavra. Certinho, gente? Então, vamos prosseguir. Texto literário e texto não literário. Texto literário, ele não tem compromisso com a realidade. É aquele texto que ele é escrito para distrair, né? Para entreter o meu leitor. É um texto que possibilita várias interpretações, correto? Ele pode ser ficcional ou não. Quais são os principais gêneros? Depois vamos falar de tipos e gêneros no próximo momento. Quais são os principais gêneros textuais que eu utilizo aí, né, como texto literário? São os do tipo narrativo, aqueles que contam uma história. O conto, a crônica, a fábula, o romance, o poema, que são textos que têm como objetivo principal entreter, né, distrair, fazer o meu leitor viajar, no sentido aí figurado da palavra, fazer o meu leitor refletir, né, pensar através da leitura. Então, a literatura, ela não tem compromisso com a realidade, a literatura tem algo chamado licença poética, ou seja, eu posso usar palavras da língua falada, né, do coloquial, termos informais, posso transcrever, né, a fala para a escrita. Então, o texto literário ele é permissível, eu posso inventar palavras. Porém, quando falamos de texto não literário, esse texto não permite nada disso. Por quê? Porque ele tem um compromisso com a realidade. O texto literário, o objetivo, o não literário, perdão, o objetivo principal dele é informar o leitor. São principalmente os textos jornalísticos, os artigos científicos, correto? Por exemplo, a notícia. Imagina uma notícia cheia de linguagem figurada, cheia de colocações aí, invenções. Não dá. Eu ia dar muita volta para transmitir a minha notícia e meu leitor não entenderia como ele deve entender. Então, se o objetivo maior é informar, eu tenho que ser clara, eu tenho que ser objetiva, eu tenho que ser direta, certo? E, sempre, gente, texto não literário vai prevalecer a língua culta, tá? A linguagem padrão, a língua padrão, aquela
da gramática, aquela do dicionário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa escrita nos textos não literários. A redação de vocês é uma redação dissertativa argumentativa, um texto não literário que você tem que obedecer às regras da língua, né? As normas da gramática. Então, muito cuidado com isso. Vamos dar exemplos aqui de textos não literários? A notícia, a reportagem, um artigo de opinião, já falei aí, né, a redação de vocês, que é um texto dissertativo argumentativo, os artigos científicos, um ensaio, um resumo, um fichamento, os textos didáticos. Então, são textos não literários, porque eles têm objetivo maior como informar ao meu leitor. Texto literário é entreter, distrair o meu leitor, correto? Bom, gente, vamos ficar por aqui. Deixa eu só interromper aqui meu compartilhamento. Vamos ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre tipos textuais e gêneros textuais, para vocês terem essa noção, já que vocês vão ser cobrados aí em alguns tipos textuais, e aí eu já vou direcionar vocês, né, quais os gêneros, provavelmente, de acordo com os tipos e os gêneros que normalmente essa banca cobra. E no nosso terceiro vídeo, vamos partir para a prática com algumas questões de leitura e interpretação textual, compreensão e interpretação textual. Ok? Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.